imagens que você acompanha agora é de mais um acidente com 3 vítimas fatais da BR-163 nessa região norte aqui. A gente está falando de uma semana com muitas vidas se perdendo nessa BR, uma semana que começou lá sexta-feira, lá na região de Sinop, com 5 vidas sendo perdidas e desde então, dia após dia, acidente sendo registrado com várias vidas se perdendo. A gente já está falando aí de uma somatória de mais de 10 vidas que se perderam ao longo dessa semana, desde a última sexta-feira. Este acidente dessa vez aconteceu na BR-163, ali na região de Diamantino, a cerca de 60 quilômetros aqui do município de Nova Mutum. Segundo as informações, este acidente que envolveu um caminhão e uma carreta, inclusive essas vítimas, 3 vítimas estavam nessa carreta. A pista ali, a BR-163, ela passava por um reparo, ou seja, ela passava por obras, estava sinalizada, tinha pessoas sinalizando. Isso são confirmações da própria Polícia Rodoviária Federal, quando essa carreta acabou não percebendo todo esse trabalho, essa obra, e acabou colidindo no caminhão que fazia o reparo na pista. Com o impacto, o caminhão e essa carreta foram parar em uma ribanceira de aproximadamente ali entre 3 e 4 metros de altura, se comparado à altura da pista. Com esse impacto, no caminhão não havia ninguém, mas toda a carga ali de calcário que vinha nessa carreta acabou pressionando a cabine onde estavam essas vítimas e elas acabaram morrendo soterradas. A equipe de resgate da Rota do Oeste e também a equipe aqui do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum estiveram atuando nesse resgate. A gente está falando de um trabalho bem complexo, dado a geografia ali do local. Foram mais de 12 horas de trabalhos para conseguir recuperar o corpo dessas vítimas. Nós até conversamos com o soldado aqui da Corporação de Nova Mutum, que deu mais detalhes de como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros, da extensão desse trabalho para conseguir recuperar o corpo dessas vítimas. Pra você ter ideia, o acidente aconteceu na manhã de ontem e todo o trabalho só foi concluído cerca de 3 horas da manhã de hoje. Então foi um trabalho muito extenso e você vê agora, vê como foi realizado esse trabalho pelas palavras do próprio Corpo de Bombeiros aqui de Nova Mutum. A Rota Oeste acionou o apoio nosso lá fazer um descarceramento, recuperação de possível vítima lá na quilômetro 539 da 163. Aí não chegou muita informação a nós, até chegar ao local. Falou que é um veículo pesado, caiu na ribanceira e estava preso lá. Aí para nossa intuição aqui, avaliando o cenário, seria só um descarceramento rápido. Aí chega no local, foi observado lá que era um veículo pesado especial, era uma bitrem carregada de calcário. Pela forma que ela caiu, o calcário veio a soterrar a cabine. E onde caiu o espaçamento lá, onde a cabine bateu no barranco, achatou completamente a cabine. Aí, como ninguém tinha visto o motorista, alguma coisa, algum indício, não sabia quantas vítimas seriam. Aí, no primeiro momento, à tarde, lá, o pessoal do Rota Oeste estava com o guincho tentando arrastar a carreta para tentar confirmar as vítimas e óbito, porque como é um cenário complexo, aí tem que ter a avaliação e a perícia da Politec. Aí, no primeiro momento, tentar arrastar com o guincho não conseguiu, pela força que fazia e 2 direções de vetores lá, dificilmente arrastaria. Aí eles acionaram outro guincho, aí fizeram um trabalho de 2 guinchos lá tentando arrastar, só para tentar ter acesso à cabine para ver as vítimas ou a vítima, não tinha confirmação ainda. Também com muita dificuldade conseguiram tirar uma parte da carreta só, como era bitrem, tiram o graneleiro traseiro. Aí mais no final da tarde tivemos a ideia de fazer uma demolição hidráulica, que é o quê? É lavar toda a parte que estava o calcário, tinha aproximadamente uns 3 metros de calcário. Estava uns 2 metros acima da cabine, de calcário acima da cabine, totalmente uns 3 metros lá. Aí isso já foi no período final da tarde, já conseguimos pipa com a Rota Oeste, conseguimos fazer a demolição hidráulica, teve muito resultado. Rapidamente conseguimos identificar 2 vítimas, que era uma moça e uma criança que estavam abraçados, e recuperamos. Aí tivemos que fazer uma troca de guarnição, mas no final da noite, lá pelas 11 horas, meia-noite, outra guarnição assumiu, continuou esse trabalho até amanhecer, conseguiu retirar o condutor, o rapaz, no período da manhã agora, 3h30, 4 horas da manhã.
também com a demolição hidráulica e puxando parte da cabine lá com guincho. Aí assim, como era um acidente e tinham vítimas em óbito, aí tinha que fazer a perícia, a Politec tinha que estar no local lá. Eles faziam presente no local um período da tarde e ficaram até o final, assim como a Polícia Civil de Diamantino também. Aí foi feita toda a parte nossa lá de recuperação do corpo e passamos as partes administrativas para os competentes, então, o PRF, a Civil e a Politec. Após o acidente, começa-se então as buscas, né, para tentar identificar essas vítimas, porque lá no local, tudo que tinha lá de identidade acabou ficando soterrada no calcário. Mas algumas informações foram chegando até de conhecidos, de pessoas próximas, que se trata de uma família moradora ali do município de Nova Canaã. Então a gente está falando da esposa, do marido e da filha. A filha foi identificada como Maite Rodrigues. O marido, Hudson Rodrigues. Já a identidade da mulher nós não conseguimos obter. Mas a gente está falando de uma família, então, que estava na cabine desse caminhão que acabou sendo esmagado aí, nesse grave acidente da BR-163, de uma semana violenta, onde mais de 10 vidas se perderam em menos de uma semana. A gente está falando uma semana, mas nem se completou em uma semana e mais de 10 vidas se perderam nessa rodovia. É mais uma triste notícia, mais vidas que entram nas estatísticas aí de morte da BR-163.